Pelo uso você não responde. Entenderam? Porque você, falsificação, qual que é a objetividade jurídica? Fé pública. Uso, qual que é a objetividade jurídica? Fé pública. Então você estaria atingindo a mesma objetividade jurídica 2 vezes. Então você não pode responder por 2 crimes. Você vai responder somente pela falsificação. Porque o uso é pós-factum impunível. O que vai ser? Mas isso não seria mais grave? Seria. O juiz, quando for fixar a sua pena como falsificador, ele vai lá no artigo 59, que é no critério trifásico lá de aplicação da pena, quando ele vai fixar a pena base, ele vai analisar o comportamento do agente, os motivos, ele vai dizer, olha, esse sujeito, além de falsificar, ele ainda usou o documento que ele falsificou. Então eu vou dar uma pena aqui acima do mínimo legal. Eu vou aumentar 1/6 na pena base. O juiz pode fazer isso com essa argumentação? É lógico que sim, porque foi mais grave. É diferente de você. Você falsificou e me deu o documento. Eu não fui o falsificador. Eu vou lá e uso o documento falso. Eu usei lá em Sertãozinho. O juiz competente vai ser Sertãozinho. A minha pena, se eu for primário, vai ser a pena base. Eu usei um documento falso. Ponto final. Agora, se eu, além de falsificar, eu uso, eu respondo só pela falsificação. Mas é lógico que a minha pena poderá ter alguma consequência, porque além de eu falsificar, eu usei. Mas eu respondo por um crime só. Porque o uso é pós-facto impunível. Agora, se eu falsifiquei e o outro usou, tá? Nós vamos responder aí por 2 crimes. Eu respondo pela falsificação, o outro responde pelo uso. Tá certo? Mas nesse exemplo que eu dei, eu falsifiquei e usei lá em Sertãozinho, o juízo competente será o local da falsificação. Então será Ribeirão Preto. O crime será processado em Ribeirão Preto. Eu responderei por um único crime: falsificação de documento. Seja documento público, seja documento particular. Certo? Tudo bem? A única questão que poderia influenciar seria na dosimetria da pena, quando o juiz for analisar o meu crime de falsificação. Isso é pós-facto impunível. Certo? Você atinge a mesma objetividade jurídica por 2 vezes, que é a fé pública que norteia e fundamenta a credibilidade, né? E que os documentos públicos, né? Ou também documentos particulares, que deve ter aqueles documentos. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom, vamos a mais um exemplo de direito penal, né, para a gente estabelecer o juízo competente corretamente, né, tá vendo? Tudo depende de... Aqui nós estamos fazendo um paralelo com o direito penal também, né? Vou dar um exemplo de apropriação indébita, presta atenção. Vamos ver se eu consigo um exemplo legal. Eu moro em Ribeirão Preto, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho um carro, eu faço um contrato de depósito com meu amigo lá em Sertãozinho. Então, lá em Sertãozinho, eu vou fazer um contrato com ele, dizendo, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu moro em Ribeirão Preto, mas eu vou para os Estados Unidos, você vai ficar cuidando do meu carro, em depósito com o meu carro. Tá certo? Então, você é responsável por ele, mas eu vou te pagar por isso, tal. Só que você vai me entregar esse carro daqui a 1 ano, lá em Franca. Porque quando eu voltar dos Estados Unidos, vou estar morando diretamente em Franca. Então você vai me entregar esse carro lá em Franca, ok? Certo. Tá. Aí esse pretenso amigo passa uns 2 meses, ele vai em São Paulo e vende o carro lá em São Paulo. Eu pergunto a vocês, qual é o juiz competente para aplicar a jurisdição? Alguém não entendeu o exemplo? Eu repito. Então, vamos lá. Eu moro em Ribeirão Preto, certo? Tenho um veículo. Como eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para em Sertãozinho, faço um contrato lá em Sertãozinho, eu celebrei o contrato, lá no escritório de um colega meu lá. Vamos fazer um contrato de depósito, você vai cuidar do meu carro, é um carro caro, e que eu vou para os Estados Unidos, e fizemos então lá em Sertãozinho um contrato de depósito. Meu amigo ficou como depositário desse veículo meu, porque eu vou para os Estados Unidos.
E colocamos no contrato que ele deverá entregar esse veículo lá em Franca daqui a um ano, porque será a data que eu voltarei dos Estados Unidos e eu vou estar residindo em Franca. E ele tem que me entregar lá em Franca. Ocorre que, passados uns 2 meses, esse pretenso amigo, que eu celebrei o contrato com ele, ele vai em São Paulo e vende o veículo. Ele vende o veículo lá em São Paulo. Eu pergunto a vocês, qual é o juiz competente para aplicar a jurisdição? Ribeirão Preto, Cravinhos, vai lá, Sertãozinho, Franca ou São Paulo? Pela regra, que regra? E qual que é a regra geral? Onde se consumou? Bom, primeiro entendimento então que é São Paulo. Para quem mais? Seria Sertãozinho, então, o juiz competente. Tá, entendi. Quem mais? São Paulo. Quem mais? Mais alguém? Quer manifestar aí sua opinião? Tranquilo? Podemos responder então? Pessoal, não. Não, mas não tinha como dele. Ele tinha um contrato de depósito, ele era depositário, não era dele. Ele era depositário do carro. Em nenhum momento o carro era dele. Ele só tinha que cuidar do carro. E entregar o carro lá em Franca. Daqui a um ano. Aí o que ele fez? Passado 2 meses ele foi para São Paulo e vendeu o carro. Então, pessoal, eu fiz todo esse imbróglio para chegar na regra geral. Qual que é a regra geral? Quando se consuma o crime de apropriação indébita, 2 formas. Quando o sujeito inverte o título da posse e age como dono e vende o objeto material. Esse é o momento que consumou o crime. Aonde consumou o crime? São Paulo. Agora, se eu volto, estou lá em Franca, o sujeito não restitui o veículo no prazo que ele determina, e nega a restituição, poderia ser em Franca, onde ele negou em restituir o veículo quando exigido, ou no final do contrato. Mas nesse exemplo que eu dei, o sujeito inverteu o título de possuidor e detentor do veículo, ele agiu como se fosse dono e vendeu o veículo. Então, é nesse momento que o crime de apropriação indébita está consumando. Portanto, será o juízo de São Paulo competente para aplicar a jurisdição. Certo? E o último exemplo para a gente finalizar essa aula de hoje, vou dar um exemplo do crime de falso testemunho. Tá? Vamos imaginar o seguinte exemplo, presta atenção. O juiz de Ribeirão Preto expede carta precatória para ouvir umas testemunhas lá em Sertãozinho. Então, juiz deprecante, Ribeirão Preto, o processo está aqui, o sujeito responde um crime aqui de roubo, como as testemunhas são de fora, né? Deprecou-se para que o juiz de Sertãozinho possa realizar uma audiência ouvindo essas testemunhas, né? Lá em Sertãozinho, certo? Ok. Durante a audiência lá presidida pelo juiz de Sertãozinho, uma das testemunhas mente descaradamente, caracterizando aí o crime de falso testemunho. Eu quero saber a quem compete o julgamento. O juiz aqui do processo original, aqui de Ribeirão Preto, ou o juiz deprecado, que é o juiz de Sertãozinho. Juiz deprecante Ribeirão, juiz deprecado Sertãozinho. Qual o juiz competente para aplicar a jurisdição? Sertãozinho, mesmo podendo se retratar até a sentença final aqui em Ribeirão?
Sim. Vamos lá, quem mais? Todos concordam? Ou discordam? Por que discordam? Bom, pessoal, nesse caso, a lógica também. O crime se consumou onde? Sertãozinho. Quando o juiz determina... Por quê? Se ela está depondo, ela conta uma mentira. Contra tudo que já tinha lá no processo, ela fala tudo ao contrário. O juiz advertiu ela do falso testemunho. Se ela falar antes, quando o juiz falar, posso encerrar? Falar, excelência, eu quero falar a verdade. Não foi isso que eu disse, foi isso. Ela não responde por crime algum. Ela se retratou no próprio depoimento dela. Agora, a partir do momento que o juiz fala, então, encerra o depoimento. Esse exato momento está sendo consumado o crime de falso testemunho. Nesse caso, o crime se consumou perante o juízo deprecado. Qual o juiz competente para aplicar a jurisdição? Sertãozinho, que é onde se consumou o crime de falso testemunho, perante o juízo deprecado, não Ribeirão Preto, que é o juiz deprecante. Tá? Pergunta de concurso também, sempre perguntam sobre isso. Falso testemunho, juízo deprecante e juízo deprecado. Então, se o falso se consumou perante o juízo deprecado, o juízo competente será o do local onde se consumou o falso testemunho, que nesse exemplo dado foi o juízo deprecado. Ok, pessoal?